O Brasil está a 3 passos de uma guerra civil. Escrito por Coronel do Exército, Gélio Frigapani. Domingo, 23 de junho de 2013. Os rumos que seguimos apontam para a probabilidade de guerra intestina. Falta ainda homologar no Congresso e unir as várias reservas indígenas em uma gigantesca e declarar sua independência. Isto não poderemos tolerar. Ou se corrija a situação agora ou nos preparemos para a guerra. Quase tão problemática quanto a questão indígena é a quilombola. Talvez desejem começar uma revolução comunista com uma guerra racial. O MST se desloca como um exército de ocupação. As invasões do MST são toleradas, e a lei não é aplicada. Os produtores rurais, desesperançados de obter justiça, terminarão por reagir. Talvez seja isto que o MST deseja: a convulsão social. Este conflito parece inevitável. O ambientalismo, o indianismo, o movimento quilombola, o MST, o MAB e outros similares criaram tal antagonismo com a sociedade nacional, que será preciso muita habilidade e firmeza para evitar que degenere em conflitos sangrentos. Pela primeira vez em muito tempo, está havendo alguma discussão sobre a segurança nacional. Isto é bom, mas sem identificarmos corretamente as ameaças, não há como nos preparar para enfrentá-las. A crise econômica e a escassez de recursos naturais poderão conduzir as grandes potências a tomá-los a mano militari, mas ainda mais provável e até mais perigosa pode ser a ameaça de convulsão interna provocada por 3 componentes básicos: a divisão do povo brasileiro em etnias hostis, os conflitos potenciais entre produtores agrícolas e os movimentos ditos sociais, e as irreconciliáveis divergências entre ambientalistas e desenvolvimentistas. Em certos momentos chega a ser evidente a demolição das estruturas políticas, sociais, psicológicas e religiosas da nossa pátria, construídas ao largo de 5 séculos de civilização cristã. Depois, sem tanto alvoroço, prossegue uma fase de consolidação antes de nova investida. Isto ainda pode mudar, mas infelizmente os rumos que seguimos apontam para a probabilidade de guerra intestina. Em havendo, nossa desunião nos prostrará inermes, sem forças para nos opormos eficazmente às pretensões estrangeiras. A ameaça de conflitos étnicos, a mais perigosa pelo caráter separatista. A multiplicação das reservas indígenas, exatamente sobre as maiores jazidas minerais, usa o pretexto de conservar uma cultura neolítica, que nem existe mais, mas visa mesmo a criação de uma grande nação indígena. Agora mesmo assistimos, sobre as brasas ainda fumegantes da Raposa Serra do Sol, o anúncio da criação da Reserva Naro, que unirá a Raposa à Barra São Marcos a Yanomami. Posteriormente a Marabitanas unirá a Yanomami a Balaio Barra Cabeça do Cachorro, englobando toda a fronteira norte da Amazônia Ocidental e suas riquíssimas serras prenhes das mais preciosas jazidas. O problema é mais profundo do que parece. Não é apenas a ambição estrangeira. Está também em curso um projeto de porte continental sonhado pela utopia neomissionária tribalista. O trabalho de demolição dos atuais Estado-nações visa a construção, em seu lugar, da Nuestra América, ou ABEALA, idealizado provavelmente pelos grandes grupos financistas com sede em Londres, que não se acanha de utilizar quer os sentimentos religiosos, quer a sede de justiça social das massas para conservar e ampliar seus domínios. O CIMI, organismo subordinado à CNBB, não cuida da evangelização dos povos indígenas segundo o espírito de Nóbrega, Anchieta e outros construtores de nossa nação. Como adeptos da teologia da libertação, estão em consonância com seus colegas que atuam no continente, todos empenhados na fermentação revolucionária do projeto comum missionário ABEALA. O processo não se restringe ao nosso país, mas além das ações do CIMI, a atuação estrangeira está clara. Identificação das jazidas, já feito. Atração dos silvícolas e criação das reservas sobre as jazidas, já feito. Conseguir a demarcação e homologação, já feito na maior parte.
colocar na nossa Constituição que tratados e convenções internacionais assinados e homologados pelo Congresso teriam força constitucional, portanto acima das leis comuns. Já feito. Assinatura pelo Itamaraty de convenção que virtualmente dá autonomia às comunidades indígenas. Já feito. Falta ainda homologar no Congresso e unir as várias reservas em uma gigantesca e declarar a independência, e isto não poderemos tolerar. Ou se corrija a situação agora ou nos preparemos para a guerra. O perigo não é o único, mas é bastante real. Pode, por si só, criar ocasião propícia ao desencadeamento de intervenções militares pelas potências carentes dos recursos naturais, petróleo e minérios, quando o Brasil reagir. Quase tão problemática quanto a questão indígena é a quilombola. A UNB foi contratada pelo governo para fazer o mapa dos quilombolas. Por milagre, em todos os lugares, apareceram quilombolas. No Espírito Santo, cidades inteiras, ameaçadas de despejo. Da mesma forma em Pernambuco. A fronteira no Pará virou um quilombo inteiro. Qual o processo? Apareceram uns barbudos de piercings no nariz, perguntando aos afrodescendentes: "O senhor mora aqui?" "Moro. Desde 1988. O quilombola que residisse no dia da promulgação da Constituição teria direito à escritura?" "Sim." "Quem morava aqui?" "Meu avô." "Seu avô por acaso pescava e caçava por aqui?" "Sim." "Até onde?" "Ah, ele ia lá na cabeceira do rio, lá naquela montanha." Tudo é seu. E escrituras centenárias perdem o valor baseado num direito que não existe. Não tenho certeza de que isto não seja proposital para criar conflitos. Tem gente se armando, tem gente se preparando para uma guerra. Temos de abrir o olho também para esse processo, que conduz ao ódio racial. Normalmente esquerdistas, talvez desejem começar uma revolução comunista com uma guerra racial. Certamente isto vai gerar conflitos, mas até agora o movimento quilombola não deu sinal de separatismo. Os conflitos rurais, talvez os primeiros a eclodir. O MST se desloca como um exército de ocupação, mobilizando uma grande massa de miseráveis, com muitos oportunistas, dirigidos por uma liderança em parte clandestina. As invasões do MST são toleradas e a lei não é aplicada. Mesmo ciente da pretensão do MST de criar uma zona livre, uma república do MST na região do Pontal do Paranapanema, o governo só contemporiza. Finge não perceber que o MST não quer receber terras, quer invadi-las e tende a realizar ações cada vez mais audaciosas. É claro que os produtores rurais, desesperançados de obter justiça, terminarão por reagir. Talvez seja isto que o MST deseja. A convulsão social, contando, talvez, com o apoio de setores governamentais, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo Pedro Stedley, o interior do Brasil pode transformar-se em uma Colômbia. A situação sairá de controle, haverá convulsões sociais e a sociedade se desintegrará. Este conflito parece inevitável. Provavelmente ocorrerá num próximo governo, mas se ficar evidente a derrota do PT antes das eleições, é provável que o MST desencadeie suas operações antes mesmo da nova posse. O ambientalismo distorcido, principal pretexto para uma futura intervenção estrangeira. Já é consenso que o ambientalismo está sendo usado para impedir o progresso, mesmo matando os empregos caso se imponham os esquemas delirantes dos ambientalistas dentro do governo, com as restrições de uso da terra para a produção de alimentos. 1/3 do território do país ficará interditado a atividades econômicas modernas. Há reações dos ruralistas no interior do país, nas elites produtivas e até mesmo em setores do governo, mas as pressões estrangeiras tendem a se intensificar. Se bem que raramente o meio ambiente serviu de motivo para a guerra, hoje claramente está sendo pretexto para futuras intervenções, naturalmente encobrindo o verdadeiro motivo, a disputa pelos escassos recursos naturais.
No momento em que a fome ronda o mundo, o movimento ambientalista, a serviço do estrangeiro, mas com respaldo do governo e com apoio de uma massa urbana iludida, chama de terra devastada aqueles quadrados verdejantes de área cultivada, que apreciamos ver na Europa e nos Estados Unidos, e impede a construção de hidrelétricas para salvar os bagres. Com a entrada da Marina Silva na disputa eleitoral, nota-se, lamentavelmente, que todos os candidatos passaram a defender o ambientalismo, sem pensar se é útil para o país. A 3 passos da guerra civil. O ambientalismo, o indianismo, o movimento quilombola, o MST, o MAB e outros similares criaram tal antagonismo com a sociedade nacional, que será preciso muita habilidade e firmeza para evitar que degenere em conflitos sangrentos. Várias fontes de conflito estão para estourar, dependendo da radicalização das más medidas, particularmente do Ministério da Justiça. Roraima não está totalmente pacificada. O Mato Grosso do Sul anuncia revolta em função da decisão da FUNAI em criar lá novas reservas indígenas. No Rio Grande, os produtores rurais pretendem reagir às provocações do MST. Santa Catarina ameaça usar a PM para conter a fúria ambientalista do ministro Mink, que queria destruir toda a plantação de maçã. Uma vez iniciado um conflito, tudo indica que se expandirá como um rastilho de pólvora. Este quadro, preocupante já por si, fica agravado pela quase certeza de que, na atual conjuntura da crise mundial, o nosso país sofrerá pressões para ceder suas riquezas naturais, petróleo, minérios e até terras cultiváveis, e estando dividido sabemos o que acontecerá, mais ainda quando uma das facções se coloca ao lado dos adversários, como já demonstrou o MST no caso de Itaipu. Bem, ainda temos forças armadas, mas segundo as últimas notícias, o Exército, que é o mais importante na defesa interna, terá seu efetivo reduzido. Será proposital? Que Deus guarde a todos vocês. O coronel Gélio Frigapani é escritor, atuou na área do serviço de inteligência na região amazônica, elaborou relatórios como o do GITAM, o Grupo de Trabalho da Amazônia. Fonte: Conservadorismo Brasil. Em 23 de junho de 2013. Endereço na internet: http://conservadorismobrasil.blogspot.com.br. Brasília, 26 de fevereiro de 2014. Produzido por Dael Plus.